O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que naquele tempo traziam-lhe crianças para que Jesus lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando mais um dia da semana, neste sábado, e agora meditando o Evangelho de Marcos. Estamos nas meditações do Evangelho de Marcos. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, hoje nós vimos Jesus falar das crianças. Então nós vimos Jesus hoje falar qual a importância da criança. Nas minhas pregações, eu sempre gosto de fazer um momento com as crianças ali no final da celebração. Chamo elas à frente, a gente faz uma dinâmica, né? Peço para elas, pergunto com quem que elas vieram, se foi com o pai, se foi com a mãe, se gostaram do novenário, da celebração. E sempre peço para elas irem em direção ao responsável que trouxe ela, o pai ou a mãe, dar um abraço e dizer eu te amo. A gente tem que dinamizar as crianças, não é isso? E aí nesse evangelho de hoje a gente vê esse Jesus que está dizendo para nós, deixai-me vir as crianças. Olha que interessante, deixai-me vir as crianças. Então a gente acompanhou nossa leitura que algumas pessoas, né, levaram crianças ali para Jesus abençoar. Porém, essas pessoas foram impedidas pelos discípulos, né? Como se dissesse assim, olha, o mestre está muito atarefado, como se dissesse assim, o mestre não tem tempo para abençoar as crianças, no momento ele não pode. Mas a gente vê Jesus, ele responder à altura. Então ele vai responder assim, ele indignou-se e vai dizer assim para aqueles discípulos, deixai os pequeninos vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Olha só, essa palavra de Jesus, esse versículo 14, ele já dá para a gente ter um norte do que ele quis dizer com isso. Jesus diz, deixai-me vir os pequeninos, as crianças, porque delas é o reino dos céus, porque a criança é aquela que carrega a simplicidade no coração. Uma criança, ela é inocente. Uma criança, percebam que a criança, ela é carinho, né? A criança, ela te procura para te dar um abraço. Às vezes você pede um beijo, dá um beijo. Ela vai te dar um beijo. Então, a criança, ela carrega isso, ela carrega essa simplicidade, um dom de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que quem não for como um desses pequeninos, que é as crianças, não entrará no reino dos céus. Ou seja, nós que somos mais maduros, podemos nos assemelhar com uma criança através de um coração sensato, de um coração compassivo. Vejam que a criança não carrega mágoa. Uma criança, ainda mais quando é uma criança bem educada, ela não carrega palavrões, mas ela leva a simplicidade, ela leva o amor, a sinceridade. Então, se a gente for como uma criança, de um coração sensato, de uma mente livre, né? Ainda mais quando aquelas crianças são bem educadas na fé, existem até casos de crianças que catequizam seus pais, aprendem na fé, na igreja. Então, assim, sendo como uma criança, herdaremos o reino dos céus. E a gente vê Jesus dizer assim, em verdade eu vos digo, de qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Não vamos entrar no reino de Deus com o coração duro. Não vamos entrar no reino de Deus desejando mal para o próximo.
Não vamos entrar no reino de Deus querendo ser melhor do que o outro. Não vamos querer entrar no reino de Deus se a gente tem uma vida aqui na terra afastada dele. Porque de nada adianta a gente viver afastado de Deus e querer aproximar dele na hora da morte, na hora da agonia. Isso não adianta. A conversão ela é para ser feita em vida, enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui saudáveis, enquanto estamos com mente, com memória, com juízo. Depois disso já é outra situação. E Jesus toma aquelas crianças no colo, nos braços e abençoa, assim como ele abençoa todo aquele que crê nele. Ele abençoa todas aquelas crianças que passam necessidade, aquelas crianças que são abandonadas, aquelas crianças que vivem em situação precária. Lá está Jesus abençoando, conduzindo. Esse Senhor que disse, deixai-me vir as crianças, pois delas é o reino dos céus. Levemos as nossas crianças para a igreja. Levemos as nossas crianças para os nossos encontros de evangelização, para os cenáculos, para as pregações, para as novenas, porque delas é o reino dos céus. Então Jesus vai dizer isso, deixai-me vir as crianças. Que as crianças possam, meus irmãos e minhas irmãs, estar assim, caminhando também nos passos da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vocês viram que até o galo concordou comigo aqui agora há pouco. Fique com Deus, abençoe e até amanhã, se Deus quiser.